continuidade ao nosso evento, convido para presidir a atividade de encerramento deste módulo a excelentíssima senhora desembargadora vice-presidente no exercício da presidência e diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Viviane Colucci. Convido também para ocupar seu lugar à mesa e proferir a palestra O Papel do Judiciário e do Trabalho Decente na Concretização da Democracia, a excelentíssima senhora ministra Kátia Magalhães Arruda. Kátia Magalhães Arruda é ministra do Tribunal Superior do Trabalho, doutora em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, vice-diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, autora e coautora de vários trabalhos, dentre eles Democracia e Direito do Trabalho, dos Direitos Humanos aos Direitos Fundamentais, Direito Constitucional do Trabalho, Justiça do Trabalho, Evolução Histórica e Perspectivas, Dignidade Humana e Inclusão Social, Direitos Coletivos do Trabalho na visão do Tribunal Superior do Trabalho e a Jurisdição Extraordinária do TST na admissibilidade do recurso de revista. Com a palavra, a desembargadora Viviane Colucci. Bom dia a todos. Eu gostaria de dizer e registrar que é uma honra especialíssima ter a Escola Judicial de Santa Catarina, a presença da ministra Kátia Arruda, que dispensa apresentações, mas nós sabemos que ela possui uma produção científica, doutrinária, acadêmica e jurisprudencial notável, está sempre engajada em ações institucionais de caráter social e humanitário e nós percebemos que ela irradia uma luz muito própria daqueles que são e vivem de acordo com as convicções que permeiam o seu discurso. Com a palavra, a ministra Kátia. Bom dia a todos. Realmente é uma alegria imensa estar aqui na ilha de Florianópolis, próximo de pessoas tão queridas que eu já conheço há alguns anos, e vou pedir permissão à desembargadora Viviane para falar do púlpito. Eu estava ouvindo, vou tratá-los como amigos, é isso que nós somos, estamos todos imbuídos num único propósito, que é o da dignidade, da justiça do trabalho, do direito do trabalho no Brasil. Então, eu estava ouvindo as colocações anteriores e fiquei com muita pena do meu tema não ser algo similar, que nós pudéssemos, de alguma maneira, compartilhar toda a discussão que estava vindo. Mas, depois de pensar melhor, eu vi que a própria decisão da escola em me oferecer este tema, o papel do judiciário e do trabalho decente da concretização da democracia, de uma certa forma, já é um olhar. Porque, se não tivéssemos, como membros do poder, que também somos, outras atribuições que não apenas a de julgar, nós não estaríamos aqui discutindo o tema do trabalho decente e da concretização da democracia, não é mesmo? Então, de alguma maneira, o que vou falar tem alguma referência com a palestra anterior, embora caminhe por outros caminhos bem mais amplos, do ponto de vista de visão do mundo. Eu dividi o tema, para facilitar, em alguns tópicos. A banalidade do mal, a reconstrução dos direitos humanos, a banalidade da exploração, e aí procurando conversar sobre alguns temas que são considerados os piores temas do trabalho, que é o trabalho infantil, o acidente de trabalho, trabalho forçado, terceirização, e o próprio papel da justiça do trabalho nesse processo e nesse país no qual vivemos, amamos e queremos construir e consolidar as nossas vidas. Então, eu procurei fazer uma divisão para que a gente possa compreender um pouco qual o pensamento que eu queria compartilhar hoje pela manhã. O primeiro é esse, a banalidade do mal,
que é um conceito da Hannah Arendt, que é uma pensadora judia alemã. Penso que aqui em Santa Catarina tem vários estudos a respeito dela, então eu acho que ela é uma pensadora de uma certa forma conhecida. Teve um filme recente sobre a vida dela. Alguém aqui assistiu o filme? Poucas pessoas, né? Teve um filme recente sobre a vida da Hannah Arendt, e o filme retrata exatamente o momento em que ela descreve uma tese, que é a tese da banalidade do mal. Então, o que era essa tese e o que é que isso tem a ver com a gente? Eu vou tentar explicar um pouco para vocês. O conceito de banalidade do mal, ele adveio do trabalho forçado e do extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial. E o que é que questionava essa pensadora? Ela entendia a banalidade do mal como uma repetição de atos e comportamentos dentro de um sistema, a mera repetição, sem que houvesse um questionamento, sem que houvesse uma análise sobre a crueldade ou sobre as consequências daqueles atos que eram repetidamente ocorridos. É óbvio que ela estava fazendo uma análise a partir da visão do momento que ela vivia, que era o nazismo. Mas, então, ela, fazendo esse questionamento, ela pensou o seguinte: será que a natureza da atividade de pensar, o hábito de examinar, refletir sobre tudo o que vem a acontecer, independentemente de qualquer conteúdo específico ou resultados, pode condicionar o homem a se afastar do mal? Então, ela pensava, será que o fato de pensarmos, de refletirmos, não apenas de cumprirmos como máquinas uma série de atividades, é capaz de causar na gente uma perplexidade que nos afaste do mal? E por que ela fazia essa reflexão? Porque ela era jornalista, escritora, mas foi chamada como jornalista para cobrir o julgamento de um nazista que foi pego na Argentina, chamado Adolf Eichmann. Quando ela foi chamada, ela pensou assim, esse homem deve ser um monstro. Como é que cada um de nós pensaria? Imagina, foi pego um nazista, esse nazista é acusado, inclusive, de ser o mentor da chamada solução final. O que era a solução final? Era o extermínio em massa. Então, que tipo de homem nós esperávamos encontrar? Um monstro. E era assim que ela também imaginava. Só que, quando ela chegou lá para cobrir o julgamento, ela encontrou um homem absolutamente comum, um homem igual a qualquer um de nós, igual a cada um de nós, igual ao nosso vizinho de porta. Então, ela olhava aquilo e dizia, gente, como é que nós nos tornamos isso? Como é que ele se tornou isso? E era essa a reflexão do quanto o mal pode se tornar banal nas nossas vidas. E esse é o reflexo que eu faço exatamente para a gente entrar no tópico, que é o tópico da exploração do trabalho humano, do quanto o trabalho humano é algo banal no mundo moderno, como foi também no passado. Mas só fechando o raciocínio sobre a questão da Hannah Arendt, a partir de toda essa necessidade de combater o totalitarismo na época, é que se foram criando aqueles pontos essenciais para a democracia e para o que hoje entendemos como Estado democrático de direito. Então, era necessário o combate ao totalitarismo, porque no totalitarismo, qual é a máxima que prevalece? É que tudo é possível para quem tem o poder. Então, era necessário o combate a essa máxima, para que se caminhasse para outro rumo. Nós caminhamos para outro rumo, porque a grande questão é que o mundo moderno, fazendo esse combate, ele deveria, sim, caminhar em sentido contrário ao totalitarismo. E, teoricamente, até caminhou. Por quê? Hoje nós temos, na maioria do mundo ocidental, uma pluralidade de pensamentos, uma diversidade, o respeito a uma diversidade, mas outros elementos persistiram. Persistiu a miséria, persistiu a violência, persistiu o terrorismo e persistiu a exclusão. Então, daí, nós temos que fazer essa reconstrução. O combate ao totalitarismo, o caminho para a democracia e o que é que está faltando no meio deste caminho para que a gente possa efetivamente avançar.
E aí eu trouxe um pensamento de uma professora da UNB, em que ela diz assim, talvez o que esteja faltando seja exatamente retomar esses valores que são tão consagrados na justiça, tanto pelos filósofos, como pelo dia a dia de juízes, advogados, procuradores, o dia a dia dos que labutam com o tema. Faltam muitos valores, valores que muitas vezes não são passíveis da nossa atividade, não somos nós que podemos transformá-los. Por exemplo, a distribuição equitativa de bens, a própria questão da tortura, punições desproporcionais, enfim, estaria faltando, tanto na visão da Hannah Arendt, como na visão da professora Gabriela Delgado, aqui mais próxima da gente, que é da UNB, estaria faltando centralizar o homem em seu valor superior, que seria a sua própria condição humana. E aí Hannah Arendt vem e diz uma frase que ficou ora conhecida, ora criticada. Ela diz, a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Em que é feita a crítica dessa frase? É que, na verdade, teoricamente, todos nós temos direitos. E nem por isso nós alcançamos a essência dos direitos humanos. Ficou essa lacuna que o professor Herrera Flores procurou, de uma certa forma, se não solucionar, mas questionar, quando ele disse liberdade e igualdade são duas faces da mesma moeda. Não há liberdade sem oportunidade e bens iguais. Qual é a parte desse conceito de liberdade, de igualdade, de fraternidade, que nós mais trabalhamos na Justiça do Trabalho? Em geral, é o da igualdade. Mas o que ele nos mostra é que essa visão está errada. Se igualdade e liberdade caminham juntos, nós não temos como dissolver, como distanciar uma da outra. E talvez isso até nos sirva para um dos fundamentos para um processo que hoje se encontra em repercussão geral no Supremo, quando se fala da liberdade de contratar. De que liberdade de contratar nós estamos falando em um país como o nosso, em que ainda há trabalho análogo à condição de escravo? Então, são reflexões sobre as quais talvez nós precisamos nos debruçar melhor. E aí eu trouxe esse esboço de como anda a questão da exploração do trabalho humano no nosso país. Estou citando 5 elementos principais para a nossa análise, que é o do desemprego e trabalho informal, o do trabalho infantil, acidentes de trabalho, trabalho escravo e terceirização. Eu vou falar muito rapidamente sobre esses temas, mas é mais para a gente situar qual é o Brasil que a gente está vivendo hoje. A questão do desemprego e do trabalho informal. Quando se discute doutrinariamente o tema, anteriormente, há uns 20 anos atrás, a gente fazia uma distinção, a gente dizia assim, uma coisa é o trabalho informal. O trabalho informal ele é igual ao trabalho precário. E outra coisa é o trabalho formal. O trabalho formal é o não precário. Hoje dá para a gente fazer essa afirmação? Não dá. Na verdade, misturou tudo. Nós temos trabalho informal, que pode até não ter elementos centrais de precariedade, embora na maioria das vezes tenha, e nós temos muito trabalho formal ainda precário. Quer dizer, já não dá para fazer essa distinção que antigamente a gente fazia. Por outro lado, os trabalhadores informais, eles representam em torno de 22% do total de empregados. Isso segundo um dado da FGV, que eu até citei aí, de fevereiro de 2012. Segundo o IPEA, há um crescimento de 43% no emprego formal nos últimos anos. Mas isso não significa emprego com qualidade. Eles estão investigando emprego formal como aquele reconhecido e com carteira de trabalho. Mas não chegam, por exemplo, a afirmar se esse emprego formal é um emprego com salário mínimo. Não necessariamente. É muito comum, por exemplo, no Nordeste, empregadas domésticas que ganham a metade do salário mínimo. Muito comum. Eu lembro até já que estavam contando causos, eu lembro de uma história de uma amiga minha que foi morar em São Luís, e aí ela me ligou e disse, Cátia, eu estou com um problema. O pessoal do condomínio está fazendo um abaixo-assinado para me retirar. Aí eu falei, nossa, mas ela sempre foi uma pessoa tão gentil, tão educada e tal. Eu disse, o que foi que ela fez?
Aí eu disse, mas o que foi que aconteceu? Ela, não, as mulheres estão dizendo aqui que eu estou inflacionando o mercado. O que era inflacionar o mercado? É que ela estava vindo de São Paulo e pagava 1,5 salário para a empregada dela. E no condomínio que ela estava, ninguém pagava mais do que meio salário mínimo. E isso estava causando uma revolução entre os empregados do condomínio. Então, ela disse, eles estão fazendo abaixo-assinado para me retirar. Olhem só como as coisas funcionam de maneira diferente na cabeça da gente. Mas, enfim, um outro fenômeno que é muito comum é o da pejotização, né, que a professora Maria da Graça Druck fez uma palestra no Tribunal Superior do Trabalho e ela disse uma frase lá e eu não consegui esquecer. A frase é dela, não é minha, eu estou só reproduzindo. Ela falou, a pejotização é a empresa do eu sozinho. Eu invisto, eu trabalho e eu me ferro. Bom, de qualquer modo, é bom lembrar que a Lei 11.196, no seu artigo 129, possibilita a prestação de serviços intelectuais e artísticos de pessoa jurídica, mas isso hoje está disseminado. Todo mundo hoje virou um PJ. O outro ponto que vale a pena tocar, sempre que se fala em precarização do trabalho no Brasil, é o trabalho infantil, né, que é um tema, quem já me viu falando, já deve ter me visto falando sobre esse tema algumas vezes. Né? A nossa Constituição Federal e quase toda a legislação brasileira que trata do tema trabalho infantil, trata de uma maneira a proteger a criança e o adolescente, a recriminar o trabalho, mas isso não tem feito nenhum efeito, praticamente. No Brasil, aliás, fez algum efeito, mas o valor ainda é muito alto em relação ao número de crianças. Em 1992, nós tínhamos em torno de 19% das crianças e adolescentes no mercado de trabalho, em torno de 8,4 milhões de crianças trabalhando. Hoje não, em 2011, que é o último dado que eu tenho do IBGE, são 3,6 milhões. Mas veja que nós estamos falando, apesar da redução, nós estamos falando de 3 milhões de crianças trabalhando. Então, é um número ainda muito alto. E um número muito alto, principalmente se considerarmos que a metade desse número está nas piores formas de trabalho infantil. Está na parte de carvoaria, na parte de sisal, ligada às piores formas. Então, realmente, ainda é um dado muito preocupante no Brasil. Segundo a mesma pesquisa, o maior percentual é de negros, pardos e oriundos das áreas rurais, 60% oriundos do Norte e do Nordeste. No caso do trabalho urbano e metropolitano, as taxas são mais elevadas no Sul e Sudeste, até porque é muito fácil a gente compreender como há mais indústrias, mais produção, então acaba sendo um índice mais elevado. No mundo, nós temos 200 milhões de crianças trabalhando. E aí nós pegamos alguns dados que os relatórios da OIT nos mostram. Por exemplo, no Camboja, a maior parte das crianças trabalham na exploração de sal. No Afeganistão, 56% do trabalho de crianças é feito nos fornos. Aliás, no Afeganistão, na parte de carvoaria e forno, tem mais criança do que adulto trabalhando. Na Bolívia, eles trabalham com pedras preciosas, na extração de pedras preciosas. Existem alguns relatos que você pendura a criança na mina e vai descendo a corda até lá embaixo para ver se ela consegue catar algumas pedras preciosas. É óbvio que se a corda romper ou não é algo que não é da preocupação de quem está pendurando a criança, né? Porque se ele foi capaz de pendurar, ele não está preocupado se ela vai cair ou ficar lá dentro. Então, ainda é um dado muito forte, muito alarmante. As repercussões do trabalho infantil são inúmeras, eu não acho que o nosso trabalho de hoje, a nossa apresentação de hoje, comporte essa análise. Sabemos que o Brasil ratificou a Convenção número 182 da OIT, e aí é que eu faço uma ressalva. Esse tema tem ou não tem a ver com a justiça do trabalho? Olhem só, como é que nasceu o direito do trabalho no mundo? Não estou falando do Brasil. Estou falando no mundo, o direito do trabalho nasceu a partir das denúncias da exploração de trabalho de crianças e mulheres. Nós devemos isso a essas crianças. Senão, talvez nem existisse o direito do trabalho como tal
Na Inglaterra, na Revolução Industrial, começou a partir daí, dessas denúncias. Então, não adianta a gente dizer assim, esse não é um tema nosso. É um tema nosso. É um tema nosso, primeiro, porque trata de trabalho. Segundo, porque trata da legislação. E, como juízes, nós precisamos defender a nossa legislação, a nossa Constituição. Nós não estamos falando de um tema alheio a gente. Nós estamos falando de um tema que tem tudo a ver com o direito do trabalho. Então, quando a gente trata da Convenção 182 da OIT, essa convenção ela elenca pontos que são relacionados às piores formas. O Brasil ratificou essa convenção, tem um decreto regulamentador, e aí, obviamente, eu estou apenas citando alguns itens. O trabalho escravo ou semi-escravo, a pornografia de menores, a exploração sexual de crianças, o uso de crianças para atividades ilícitas, inclusive produção e tráfico de entorpecentes, o recrutamento para conflitos armados e o trabalho prejudicial à saúde e segurança. Aí dei exemplos como lixo, fumo, carvão e o trabalho doméstico. Desses 5 itens elencados, o único que o Brasil não tem denúncia, eu sempre cito isso, é o de recrutamento de crianças, desculpem, recrutamento de crianças para conflitos armados. Alguns colegas do Rio de Janeiro, em discussão que nós estávamos tendo lá, disseram, não, aqui tem, sim, recrutamento de criança para conflito armado, né? Mas não há denúncias formais em relação a isso. Aí vai depender talvez, de uma interpretação. Apenas para que vocês percebam alguns dados, 67% das crianças que entram para o tráfico no Rio de Janeiro entram com menos de 13 anos de idade. 67%. E, obviamente, o risco à vida dessas crianças é altíssimo. Um outro dado interessante é em relação ao trabalho prejudicial à saúde. 1.582 e 88 crianças foram vítimas de acidentes de trabalho nos últimos 5 anos. É um número muito alto. Em muitos casos, elas perderam os dedos, as mãos, as pernas e os olhos. Muito problema de cegueira em criança quando ingressa no mercado de trabalho. Geralmente, elas são menores do que o trabalho exige, então atinge muito o olho. Eu peguei um vídeo rapidinho aqui, só para a gente ver, é bem rápido, acho que tem 2 minutos. Então, o que o vídeo chama é para que todos se juntem a essa luta,
né, que, de fato, é uma luta que, ao meu ver, é umbilicalmente ligada à luta pelo direito do trabalho, pelo trabalho digno. Mas nós não temos só esse exemplo de trabalho com problemas no Brasil. Esse mapa aí de acidentes de trabalho, já mudando para uma segunda temática, uma terceira temática, mostra o mapa do batente interrompido e alguns números a respeito do acidente de trabalho. Veja que São Paulo, obviamente, é o maior número, mas todos os estados estão ali com um número bem expressivo. E sempre que se fala em acidente de trabalho no Brasil, eu lembro do quanto os acidentes de avião incomodam a gente, não é? Vamos fazer uma comparação agora, já que falar em acidente de avião. Nós tivemos duas grandes tragédias de avião entre 2006 e 2007. Em 2007, no voo da TAM, morreram 199 pessoas naquele acidente de Congonhas, que o avião chegou a descer e explodiu em seguida. No voo da Gol, em 2006, aquele que bateu no jato Legas, morreram 154 pessoas. No Brasil, morrem 2.880, é isso? Estou vendo certo? 2.884 pessoas todos os anos de acidente de trabalho. Então, dá mais de 10 aviões caídos com trabalhadores. Então, veja como, às vezes, a gente pensa que não está banalizando o mal, mas está. Porque o acidente de trabalho de avião nos comove muito, mas os acidentes de trabalho parece que ficaram tão banais. Bom, aí eu coloquei os dados só para a gente refletir. 711 mil acidentes de trabalho no Brasil, em 2011, sendo 14.811 com incapacidade permanente e 2.884 mortes. Nesse gráfico, que eu chamo, que está intitulado até no jornal, porque isso é um gráfico que eu retirei do jornal Correio Brasiliense, há uma radiografia dos acidentes durante a jornada, revelando o risco maior ou menor do serviço e da atividade. Então, o que ganha é construção civil, transporte e armazenagem vem em segundo lugar. Aí as marcas do sofrimento, onde acontecem mais acidentes, né, em geral, eu não estou conseguindo enxergar, mas aqui de onde eu estou vendo, seria mais no punho, na mão, em torno de 16%, 2,5% ferimento na cabeça, em geral são fatais, ou deixam uma situação de invalidez permanente, quando esses ferimentos são na cabeça. Enfim, um mapa aí. Como tem caminhado a jurisprudência do TST sobre o tema? A jurisprudência do TST evoluiu muito em relação ao tema, com dois aspectos principais, duas súmulas, que é a 378 e a 440. Na 378, muito criticada hoje em dia, se reconhece a estabilidade provisória do empregado que sofre acidente de trabalho. Essa jurisprudência foi muito criticada e continua sendo. E é interessante que, quando nós estamos acostumados com um padrão de pensamento, é muito difícil a gente mudar. O que foi que nós aprendemos no banco da faculdade? Que não havia estabilidade para... não havia estabilidade para a contratação por prazo determinado ou provisória. Não foi isso que nós aprendemos? Ou alguém aqui já aprendeu diferente? Nós aprendemos isso, a gente não consegue se desvencilhar daquilo que a gente aprendeu no banco de faculdade. E aí vem a jurisprudência e diz assim: o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza de garantia provisória de emprego. Ora, mas não há um contrassenso? Se o contrato é por tempo determinado, ele não goza de garantia de emprego. No nosso raciocínio seria assim. Aí vamos agora esquecer esse raciocínio que a gente aprendeu e pensar assim: o que é que diferencia para o empregado que sofre o acidente se o contrato dele era provisório ou definitivo? Ele vai ter menos marcas, menos sofrimento? A cabeça dele que foi decepada vai voltar se é por contrato por prazo determinado? Muda alguma coisa? Não. Mas muda em relação ao aviso prévio, não muda? Ora,
Se eu tenho um contrato por prazo determinado, eu já sei quando vai terminar o meu contrato de trabalho. Então, é natural que eu não tenha direito ao aviso prévio. Há uma consequência lógica no raciocínio. Mas, em relação ao acidente de trabalho, não há consequência lógica nenhuma. Vocês conseguiram acompanhar? Não há. Não há nada que justifique que o empregado que sofreu um acidente de trabalho tenha ou não seu direito garantido pelo fato do seu contrato ser determinado ou indeterminado. Uma coisa não leva a outra. Mas só que nós aprendemos daquele jeito no banco de faculdade, daí a nossa dificuldade imensa de reverter o nosso pensamento para aceitar a jurisprudência do TST a respeito do tema. Então, o que eu estou pedindo é que a gente passe a refletir, talvez desprovido dos nossos pré-conceitos, daquilo que a gente aprendeu como certo e que talvez não fizesse sentido nenhum do ponto de vista lógico jurídico, inclusive. A súmula 440, que fala de auxílio-doença acidentário, essa decisão ela veio do primeiro grau, foi subindo para o regional, até que o TST reconheceu. É uma decisão que é uma conquista da magistratura trabalhista, quer dizer, não foi uma coisa que foi pensada lá de cima, foi pensada assim de cima para baixo, então essa é mais aceita. E vamos falar um pouco do trabalho forçado. Essa foto que vocês estão vendo, trabalho forçado é uma realidade muito longe de Santa Catarina, né? Não tanto. E eu vou mostrar para vocês. Essa foto que vocês estão vendo não foi aqui, foi no Pará, certo? Isso aí que vocês estão vendo como se fosse gado, são seres humanos carregados num carro de gado. E aí eu vou relatar a minha experiência como juíza de primeiro grau. Eu acompanhei um colega que estava julgando um processo de trabalho análogo à condição de escravo. E aí ele me chamou, disse, Kátia, vamos conversar aqui sobre esse caso e tal, porque eu fiz uma audiência muito difícil. E eu estou ainda impactado com a audiência. Aí eu falei, mas por quê? O que foi que aconteceu na audiência? Ele falou, olha, o empregador veio, o dono da fazenda, ele estava muito revoltado. E, num dado momento, ele bateu na mesa e disse assim, doutor, o senhor está pensando que esse homem é um santinho, apontando para o trabalhador. Esse homem é um maior mau caráter. O senhor não tem noção do que ele fez. E o juiz, tentando conciliar, dizia assim, meu senhor, vamos voltar para a audiência. Eu estou ouvindo prova, o senhor não pode atacar o outro lado, a outra parte. E o empregador não se conformava. Batia a mesa e dizia, ele é um mau caráter, ele é um mau caráter. Até que o juiz disse assim, o que foi que esse homem fez de tão grave? O juiz ficou curioso. O juiz é ser humano também, né, gente? Então, tem gente que acha que não é, mas eu defendo que seja. Então, ele parou e disse assim, me diga o que foi que ele fez, afinal. Aí o empregador falou assim, olha, esse homem aqui matou uma parte do meu gado. Aí o juiz já ficou preocupado, né? Se matou o gado, matou. Ele foi lá, roubou a água do gado todinha e eu perdi 2 cabeças de gado por causa disso. Aí o juiz ficou assim, aí se virou para o empregado e disse, o senhor fez isso? Fiz, doutor. Mas como é que o senhor faz isso? O senhor vai lá e mata o gado? Não, doutor, não foi assim, não. É porque a água do gado era mais limpa do que a minha, eu fui lá e bebi a do gado. Olhem como os fatos mudam tudo. Não é verdade? O mesmo dado poderia ser visto como o empregado entrou lá, roubou o gado, matou. O que aconteceu? A água que era dada para aquele empregado era de pior qualidade do que a água que era dada para o gado. Então, por isso é que quando a gente vê o trabalhador sendo carregado assim num carro, inclusive com um adolescente, que dá para perceber bem, de calção branco, né, não estranhe, porque essa realidade ela não é uma realidade só do lado de lá. Olhem isso aqui. Estatísticas de trabalho escravo, 31 de julho de 2010. E olhe quem aparece em 2010. Vocês estão conseguindo enxergar a sigla? Santa Catarina. Em número de trabalhadores envolvidos como Estado campeão e em número de escravos libertados. Em 2010, Santa Catarina, junto com Goiás, Pará e, em relação ao trabalhador envolvido, Maranhão, e em relação ao trabalhador libertado, Espírito Santo, apareceu como um estado a chamar a atenção do Brasil para o tema.
Eu confesso que, estudando sobre o assunto, até achei que estava errado o dado, porque você não pensa Santa Catarina como exportador de mão de obra escrava. Mas fui lá conferir, os dados são da Comissão Pastoral da Terra, eu até citei embaixo, relatório Conflitos de Campo no Brasil, e trouxe para que vocês vissem. Voltando para cá, o tema trabalho forçado também está ratificado pelo Brasil, o combate ao trabalho forçado. Nós temos 2 convenções fundamentais da OIT sobre o tema, que é a número 29, de 1930, a 105, de 1957, e que definem o trabalho forçado como trabalho executado involuntariamente. Esse conceito parece voltará a ser rediscutido, mas qual é o conceito que a OIT tem sobre o tema? O involuntário é tido como ausência ou fraude no consentimento. E sob ameaça de pena. Essa pena não precisa ser o grilhão amarrado na perna. Pode ser violência, pode ser punição financeira, pode ser ameaça de perda de direitos. Então, é um conceito amplo para que se compreenda o que é a ameaça da pena. Nós temos casos históricos, mas eu não vou me referir a eles, porque senão tomaria um certo tempo. Apenas lá embaixo tem um dado interessante. Entre 2003 e 2010, foram resgatadas 32.986 pessoas em situação de trabalho forçado no Brasil. Segundo a OIT, o Brasil tem cumprido suas metas de combate ao trabalho escravo ou trabalho forçado. 68% das metas do Plano Nacional para a Erradicação de Trabalho Escravo foram cumpridas. No entanto, existem 2 pontos em que o Brasil não avançou: a impunidade e a reforma agrária, que, segundo a OIT, são pontos essenciais para o combate ao trabalho escravo. E aí vem os nossos escravos atuais, né? Os escravos mais contemporâneos de todos. E peguei essa reportagem, Escravos da Moda, quem se importa com a procedência? Saiu um artigo recente no Repórter Brasil, em que ele discute cada um dos itens das grandes lojas que nós compramos, estamos vestidos, inclusive, né, com uma boa parte dessas lojas, e que operam com trabalho análogo à condição de escravo na sua cadeia produtiva. Algumas lojas reconheceram e assinaram termos de ajuste de conduta e começaram uma conduta de combate. Outras, simplesmente, de conta que não eram com eles. Nessa revista Repórter Brasil, até uma denúncia contra uma dessas lojas que teria desfilado no São Paulo Fashion Week, escrito na camiseta "Abaixo o Brasil atrasado", e respondia por trabalho análogo à condição de escravo. Então, são os contrassensos que continuam a existir no nosso Brasil. Aí são os dados que vocês já tinham visto, é porque eu tinha retornado um pouquinho. E a jurisprudência do TST, o que nós temos é sobre dano moral coletivo, redução de trabalhador à condição análoga de escravo, reincidência das empresas e valor da reparação. Essa decisão é do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello. Então, essa já desde 2010. Terceirização, o tema da moda. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, existem alguns parâmetros para a análise da terceirização e que foram muito discutidas naquela audiência pública, não sei se alguém aqui teve a oportunidade de participar, que o TST fez sobre o tema. O Tribunal Superior do Trabalho fez uma audiência pública, chamou os grandes defensores do tema terceirização e os grandes opositores. Ambos tiveram a oportunidade de falar sobre a questão e algumas questões foram pontuadas. Primeiro, a necessidade de respeito aos requisitos atuais de licitude sobre a terceirização, a necessidade de isonomia de direitos, a velha discussão sobre que tipo de responsabilidade vai se atribuir, se a solidária ou a subsidiária, e um ponto que foi praticamente unânime, a necessidade de proteger o meio ambiente, tanto pela empresa tomadora como pela empresa prestadora de serviços. Nesse tópico aí, tem alguns dados que foram ditos no seminário que são quase chocantes, eu diria. Por exemplo, a Petrobras. Qual é o caso da Petrobras? Todo mundo, por algum momento na sua vida, nós todos temos mais de 30 anos,
Acho que eu estou vendo um ali que pode ter menos. Mas a maioria aqui tem mais de 30 anos. Só 28? Tá bem. E nós sempre ouvimos falar da grande luta do Brasil, o petróleo é nosso, é uma coisa que sempre nos orgulhou muito. Quais são os dados da Petrobras sobre terceirização, gente? São alarmantes. Veja bem, a Petrobras tem, ou tinha até 1 ano e meio atrás, quando eu colhi o dado, 76.719 empregados. Uma grande empresa. E 295 mil terceirizados. Então, veja, a empresa tem 76 mil empregados e 295 mil terceirizados. É realmente de espantar, porque alguma coisa não está funcionando bem. A empresa que tem de terceirizado quase o quádruplo do seu número de servidores é, no mínimo, estranho. Mas é importante que a gente conheça os dados para refletir sobre eles. O Ricardo Antunes, professor da Unicamp, acho que sim, que estava presente no nosso evento, ele fez uma colocação que eu achei muito importante. Ele diz assim: quando querem nos convencer de alguma coisa, começam a dizer que é inevitável. Não adianta, nós não vamos mudar isso. É inevitável. E aí eu fiquei pensando, veja bem, quem diria que, quando descobriu o Brasil, os portugueses, que eram os grandes navegadores da época, eles cruzaram o mundo buscando, era canela, me lembrem aí, historicamente, cravo, canela. Gente, qual é o valor que tem cravo e canela hoje? Para que se cruze, as especiarias, para que se cruze um oceano procurando isso. Olha como os valores mudam. Fora isso, Roma, que era o grande império, o império que nunca acaba. A Itália hoje não está mais esse império tão grande assim. Então, essa questão de que há inevitabilidade nas coisas, eu, sinceramente, questiono, porque a história nos dá lições, uma atrás da outra, do que venha a mudar ou não. E o Ricardo Antunes, ele chamava isso, atenção, ele dizia assim: na história não há fato inevitável, há fato construído, sempre, porque a história está sempre caminhando. Então, eu ouvi isso e sempre me chama a atenção esse tema da terceirização. Por quê? Porque, em geral, é o que tentam nos passar. A terceirização cria empregos, eu escuto isso todo dia. Todos os dias eu escuto em defesas no Tribunal Superior do Trabalho que os juízes do trabalho estão atrapalhando o desenvolvimento do Brasil, porque impõem restrições à terceirização. Nós somos os responsáveis pelo custo Brasil e pelo baixo desenvolvimento do nosso país. Por quê? Porque a terceirização cria empregos e nós estamos sendo contrários a isso. Eu escuto isso todos os dias. E todos os dias ele está falando lá, e eu estou me lembrando de uma frase do ministro da propaganda nazista, que dizia assim: uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Por isso que é importante a gente contar o outro lado. Em eventos pequenos, sim, porque às vezes eles atingem milhões pela televisão, e a gente atinge 100 pessoas, 200 pessoas, mas nunca cansar de contar a verdade, que a terceirização no Brasil ela é precarizante, ela não cria empregos, ela transforma os empregos que antes eram diretos em empregos que passarão a ser indiretos. Essa é a verdade da precarização no Brasil. E não adianta vir dizer assim, mas na Inglaterra é assim. Eu não sei como é que é na Inglaterra, eu sei como é no meu país. E eu não tenho como pegar a realidade de lá e implantar aqui. Então, por isso é que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é restritiva quanto ao tema. Por isso que ela entende que não pode terceirizar na atividade fim, porque se compreende que terceirizar na atividade fim, na verdade, é ferir o próprio artigo 2º, que fala quem é o empregador e quem vai ter o risco e o ônus do empreendimento. Então, é por isso que a jurisprudência está se formando. Nós temos amparo legal para isso. Nós temos o artigo 2º da CLT para amparar quem é empregador e quem não é, quem assume risco de empreendimento ou não. Não foi criado do zero, do nada, do abstrato. Então, eu acho que é preciso a gente ter essa compreensão.
Quais são os dados que nós temos sobre terceirização? Essa fonte é do DIEESE. Diminuição em 72% dos benefícios sociais entre empregados terceirizados e não terceirizados, 67% de salários mais baixos. Então, basta esses 2 dados para que a gente perceba o quanto ela muda a correlação de forças no mundo do trabalho, além de fragmentar a própria categoria. E aí tem vários outros dados: trabalho menos qualificado, trabalho sem registro, perda de representação sindical, enfim. Aí eu já falei um pouco sobre qual seria a posição do Tribunal Superior do Trabalho e a questão de criar ou não criar empregos. E aí eu me lembrei que o Márcio Pockmann, ele disse assim: 1/3 dos trabalhadores demitidos consegue emprego somente 12 meses seguintes. Então, eles ficam aí meio no limbo. E por que isso acontece? Porque, em geral, eles são desqualificados. Eles não conseguem sair de uma empresa e ir para outra. Eles não têm qualificação suficiente. E as empresas terceirizadoras não investem na qualificação dos seus empregados. Mesmo as grandes empresas, como Correios, Petrobras, eles não inserem esses trabalhadores na qualificação dos seus próprios. E tanto é verdade que na própria Petrobras, veja bem, gente, 95% dos acidentes de trabalho na Petrobras ocorre com os terceirizados. Nós estamos realmente loteando pessoas. É isso que está acontecendo. E parece que isso não é importante. As pessoas não se sentem responsáveis por isso. É uma coisa meio estranha. E a gente pode até chegar à conclusão de por que é assim. A terceirização no Brasil é um mercado bilionário. Bilionário. O jornal Correio Brasiliense fez uma pesquisa sobre o tema, um ano e meio atrás, mais ou menos. Eu estou passando muito do tempo. Há um ano e meio atrás, mais ou menos. E qual foi o dado que o Correio Brasiliense apurou? O governo brasileiro, só o governo brasileiro, paga 8 bilhões de dólares a empresas terceirizadas. O governo. É ou não é um mercado bilionário? Há ou não há interesses imensos rodando em relação ao tema? Interesses que vão muito além da discussão se é a minha liberdade de contratar ou não. Quer dizer, liberdade de contratar eu tenho. Liberdade de precarizar também. E a precarização não fere a Constituição? A precarização não atinge a norma brasileira? Não fere a proposta de Estado democrático de direito ao qual o Brasil se filiou? Nós só vamos defender liberdade para quem pode? Para os poderosos? Então, a gente não está chegando no mesmo conceito de autoritarismo que eu citei lá no princípio? O poder para quem tem poder? Enfim. Qual é o papel nosso nesse contexto? Qual é o papel do direito do trabalho em todo esse contexto sobre o qual a gente está refletindo? Como é que a gente pode compreender o trabalho como um efetivo elemento de dignidade, né? Tanto na sua perspectiva ética, né, o trabalho digno, o direito fundamental, como na sua postura concreta? A própria efetividade do artigo 7º da Constituição Federal poderia nos dar um caminho. Tudo o que nós estamos dizendo aqui já está previsto na lei, mas não está efetivado na prática. O artigo 7º da Constituição Federal fala: são direitos dos trabalhadores, além de outros, que visem a melhoria de sua condição social. Numa perspectiva de análise do que quer a Constituição, ela quer a precarização ou ela quer a melhoria da condição social dos trabalhadores? Ela entende o trabalho como uma superexploração ou ela entende o trabalho como um elemento de dignidade e melhoria da vida das pessoas? Eu, lendo o texto, não consigo achar que ela tenha adotado a postura precarizante. Eu só consigo entender que ela visa a melhoria da condição social. E é assim que se constrói a cidadania no nosso país. Portanto, aquela frase que tanto o ministro Maurício Godinho cita sobre o patamar civilizatório do direito do trabalho, ele não é uma teoria, ele está nas nossas normas, ele está nas convenções que o Brasil ratificou.
ele está na Constituição Federal e na CLT. Nós temos isso no direito positivo. Nós não temos no real, mas no direito positivo nós temos. Então, o direito do trabalho ele já é um mecanismo de construção social da igualdade, talvez o maior mecanismo. Qual é a noção que nós adotamos para trabalho decente? Qualquer trabalho serve como trabalho decente? Não é. Peguei aí o texto da OIT, só para que a gente pudesse ter situar melhor. Aquele desenvolvido em ocupação produtiva. O que é a ocupação produtiva? Postos de trabalho que possuam qualidade aceitável, justamente remunerado, que visam a redistribuição de renda para o desenvolvimento e que exercem condições de liberdade e equidade, igualdade nas relações laborais, inclusive de gênero, afastando, obviamente, o trabalho forçado, seguridade e respeito à dignidade da pessoa humana. Então, quer dizer, o trabalho digno seria aquele trabalho minimamente protegido, na concepção da OIT. Segundo a OIT, isso exige políticas públicas, é verdade, e nós não fazemos políticas públicas. Em termos, nós não elaboramos, mas nós, ao julgarmos, nós acabamos formando políticas públicas também, embora não sejamos capazes de elaborar enquanto Congresso, enquanto Poder Legislativo, mas nós somos poder. O poder é uno, gente. Nós fazemos parte do poder estatal brasileiro, que se divide para atribuição em legislativo, executivo e judiciário. Nós somos poder. Então, quando se fala em política pública, esse tema está afeto a todo o poder, não apenas ao executivo, embora seja dele a prerrogativa da execução e do legislativo a elaboração das leis. Não é? Mas, no exemplo que foi citado na última palestra, no momento em que um juiz autoriza uma medicação para um paciente terminal que não tem como comprar essa medicação, ele não está fazendo política pública? Tá, ele não está criando, porque o elemento fundamental que daria substrato para ele já está na Constituição. Ele não tirou aquilo do nada. Ele fundamentou em alguma norma que já existe. Então, segundo a OIT, para que nós tivéssemos um trabalho decente, seria necessário promoção de direitos fundamentais no trabalho, essa é a nossa área, geração de mais e melhores empregos, já não seria tanto a nossa atribuição, extensão da proteção social e fortalecimento do diálogo social. E a OIT conclui, quando faz essa assertiva, ela conclui dizendo assim: é isso que traz o desenvolvimento social. Trabalho, saúde, educação e segurança. Portanto, nós estamos trabalhando com um dos elementos que constrói o desenvolvimento social no nosso país e no mundo. Claro, nós não estamos isolados. O Amartya Sen, que é o Prêmio Nobel da Economia, ele diz isso: o crescimento econômico ele não é um fim em si mesmo, ele é um meio de alcançar avanços sociais e benéficos para a população. Eu pensei, será que ele pensa isso isoladamente? Fui atrás de outro prêmio Nobel, esse americano. E o americano, que é o Paul Krugman, diz o seguinte: para haver crescimento econômico, é necessário superar a exploração e a desigualdade. Então, dois premiados, dizendo o tempo todo a mesma coisa. Tá, então, o que é que isso tem a ver com o Estado Democrático de Direito? Que era, a princípio, o tema central da nossa manifestação, né? A democracia. E aí eu fiz a ponte com uma frase do Diderot, o escritor francês. Ele diz assim: ter escravos não é nada. Intolerável é ter escravos e chamá-los de cidadãos. Então, para mim, essa frase foi a que fez a ponte entre a precarização do trabalho, a exploração que ainda existe no mundo moderno e no nosso país, especialmente, que foi onde eu procurei me ater, e as reflexões que eu gostaria de trazer para vocês. Quer dizer, nossa reação diante da exploração é o quê? É de concordância? É de indiferença? É de indignação? O Kafka costuma dizer que a indignação é que leva à solidariedade, que é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. O professor Paulo Bonavides, em sala de aula, eu fui aluna dele, ele dizia assim: olha,
Se vocês concordam, é o direito de vocês de concordarem. Se vocês se mostram indignidade, direito de vocês. Mas não mostrem indiferença, não. O ser humano não é indiferente. Eu me lembro muito dele falando isso em sala de aula. E aí, voltamos ao ponto central. Peguei o pensamento ainda do Amartya Sen, quando ele diz assim: não há fome em um país com democracia funcional. Ele fez uma análise em quase todos os países do mundo para concluir que, quando a democracia funciona bem, é mais difícil bancar a fome, porque as pessoas começam a se manifestar, a expressar, a concretizar os direitos, que muitas vezes estão reconhecidos na lei, mas não estão concretizados no mundo real, e, portanto, isso vai criando uma noção de cidadania que as afasta da miséria absoluta. E é também mais ou menos o que disse o nosso querido Nelson Mandela. Ele diz: democracia com fome, sem educação e saúde para a maioria, é uma concha vazia. Então, talvez esteja na hora de refletirmos sobre a democracia que temos e sobre a que queremos construir, porque a democracia, assim como a dignidade humana, assim como vários outros direitos que temos, ela não é um dado, ela é um construído. Muito obrigada. Bom, em nome da escola, eu gostaria de agradecer essa oportunidade magnífica que tivemos com a presença da ministra, com a sua palestra, que apanhou toda a realidade do trabalho no Brasil, né, as suas mazelas, e nos faz pensar sobre a postura ética hoje do magistrado frente a toda essa problemática estrutural que enfrentamos, do papel proativo que hoje o magistrado pode exercer também quando dialoga interinstitucionalmente, quando atua nos programas institucionais do Programa Trabalho Seguro, do combate ao trabalho infantil, e de forma que somos imensamente gratos por essa oportunidade tão especial. Eu gostaria, nesse final de evento, dizer que foi também esse evento, esses 3 dias em que estivemos juntos, uma oportunidade de congraçamento entre as duas instâncias, em que pudemos definir alguns tópicos que interessavam a ambas para refletir de uma forma, através de um debate amplo, plural e democrático, na construção de um caminho conjunto entre as instâncias, e é isso que nós procuramos e vamos tentar aperfeiçoar na escola, através dos fóruns virtuais, através das jornadas que no ano que vem vamos implementar. E gostaria de fazer alguns lembretes, né? Ressaltar que em outubro nós teremos a nossa Semana Interinstitucional, lá no SESC Cacupé, entre os dias 20 e 24 de outubro, em que na programação trataremos das inovações do CPC, de oficinas de direitos humanos e outros tantos temas atuais. Dizer também que está em montagem o planejamento completo das atividades da escola para 2015, que será pautado nos princípios constantes do projeto pedagógico, em sintonia com os eixos e subeixos de formação previstos nas diretrizes da Resolução 7 de 2010 da ENAMAT, que oportunamente essa programação será compartilhada com os conselheiros regionais para sua definitiva aprovação, né? E também gostaria, assim, no fechamento, de invocar uma fala do desembargador José Renato Nalini, no sentido de que uma das mais significativas inovações do Judiciário Mundial foi a criação das escolas da magistratura, que não é a universidade que tem que fornecer aos Estados democráticos um juiz pronto e acabado,
Essa é uma função que é dos próprios sistemas de justiça, e as escolas de juízes podem redesenhar o equipamento estatal encarregado de solucionar contendas a partir da adequada formação de seus quadros de magistrados e servidores. Baseados nisso, a escola judicial, por meio de uma atuação intersetorial que abrange os setores da jurisprudência, da capacitação, dos programas institucionais, da Matra 12, da gestão de metas, e também por uma atuação interregional que abarca as 8 regiões socioeducativas do Estado, coordenadas por juízes e desembargadores, tem o privilégio, então, de promover uma formação que é ampla, onde a alteridade e o dissenso constituem a fonte primordial para a construção coletiva dos saberes compartilhados, em que todo juiz é muito mais do que todos, né? Todos juntos, todos os juízes, somos muito mais do que a somatória de cada um. E eu vou invocar aqui a frase de um juiz de primeira instância muito participativo da 10ª região, juiz Alexandre Azevedo, que disse que o todo é mais importante porque possui um espírito próprio, um brilho diverso e mais intenso que a luz que irradia de cada uma das partes integrantes do conjunto. E é esse o objetivo da escola, é fazer com que a gente construa algo que está superior a cada um de nós e que seja a nossa marca, ditada pelo congraçamento de todos, das 2 instâncias, inclusive. Bom, na certeza de que nós estamos, de alguma forma, contribuindo para aperfeiçoar a formação dos magistrados, eu gostaria de agradecer a presença de todos, desejar um bom retorno e tranquilo. Muito obrigada.